Finalmente, Engraçadinha fala bem de perto para que ele sinta o gosto da sua boca. Depois da dança, deixa passar uns 5 minutos e vai para a biblioteca. Na biblioteca, numa espécie de embriaguez, foi tirando tudo. Jamais uma mulher se despira tanto. Deslizou suavemente o vestido sobre os joelhos e... Irmão dormindo com irmã, pai pulando a cerca com cunhada, prima querendo prima e um crime mal resolvido, onde o jornalista policial Amado Ribeiro funciona melhor que a polícia. Ou, nas palavras do autor, no Brasil quem resolve os crimes é a imprensa. Tudo isso acontece em Asfalto Selvagem, a Engraçadinha, de Nelson Rodrigues. Ambientado entre os anos 1930 e 1950, a trama se passa primeiro no Espírito Santo e depois no Rio de Janeiro. A história abre com o funeral do pai de Engraçadinha, Dr. Arnaldo, político moralista e demagogo e respeitado entre os seus, embora um verdadeiro hipócrita fora dos holofotes. Aparentemente cometeu suicídio, porém o motivo do suicídio permanece uma especulação durante os primeiros momentos do livro. O olho gordo da população quer botar a culpa em Engraçadinha, mas mais tarde ela conta para o padre o início e o fim de um inacreditável triângulo amoroso. Amantes? Nunca as teve! Repito, amantes nunca as teve. Nunca! Quem é esse rapaz? Ou pelo menos é o que tenta nos fazer acreditar o juiz Odorico Quintinella, quando presta uma homenagem ao morto no seu funeral. Esse personagem é um juiz que ronda a família de Engraçadinha o tempo todo, tentando de todas as formas se aproximar da filha do Dr. Arnaldo. Não guarda uma opinião no bolso e outra na lapela. Essa primeira trama é sobre a relação entre Engraçadinha, Letícia, Zósimo e Silvio, todos primos do mesmo núcleo familiar, gravitando entre os interesses do Dr. Arnaldo, que quer vê-los casados na mesma cerimônia, deixando claro que são um exemplo da família tradicional brasileira. Engraçadinha está noiva de Zósimo, que é humilde e dá paz a tal ponto que beira a subserviência. Ela está com ele apenas por pena, pois deseja mesmo o noivo de Letícia, Silvio, enquanto acredita estar apaixonada por um primo. Durante uma festa que seu pai dá para todos os noivos, Engraçadinha sobe com Silvio até a sua biblioteca, se despe para ele, e lá os dois têm uma relação sexual, pois estão apaixonados um pelo outro. Engraçadinha desfila seu charme e sensualidade durante o livro todo, inclusive. Depois disso, enquanto Silvio tenta botar a culpa em Engraçadinha por ter seduzido ele, num ato de disfarçado cinismo, Engraçadinha decide contar para Letícia que está apaixonada pelo seu noivo e está grávida dele. Letícia como que não acredita na prima e fala para o Dr. Arnaldo da gravidez da filha e ele manda raspar a criança, ou sendo mais objetivo, manda abortar. Antes, porém, tem uma conversinha a sós com Engraçadinha. Silvio não é teu primo, nunca foi. Silvio é teu irmão. Quê? Mais tarde ela vai num ginecologista, Dr. Bergamini, mal visto entre os colegas justamente por fazer esse tipo de serviço, porém lá decide que não quer tirar a criança enquanto seduz o doutor. Ela vai lá acompanhada de Letícia, que inclusive vem demonstrando um interesse por ela que vai um pouco além de apenas afeto entre primos, parece estar apaixonada por Engraçadinha. A Engraçadinha se desvia o tempo inteiro das investidas de Letícia, usando seus sentimentos para chantageá-la. Naquela noite, depois de ter jogado o charme no ginecologista pela manhã, decide que quer dormir com Letícia e Silvio, pois quer ver seu amado traindo ela com outra. Para mostrar sua virilidade e poder, o Silvio inventa que quer uma navalha e vai até uma ferragem na frente da casa comprar uma. Porém, assim que descobre através da Engraçadinha que o relacionamento entre os dois é incestuoso, de irmão com irmão, ele usa a navalha exatamente para decepar o Silvinho. Ironia ou crueldade? O restante desse primeiro tomo é sobre Silvio agonizando depois de ter se mutilado e o Dr. Arnaldo morrendo de desgosto, que culmina na cena em que ele se tranca na biblioteca depois de ter tido uma última conversa com a Engraçadinha, pega o revólver, põe dentro da própria boca e atira.
A segunda parte do livro se passa no Rio de Janeiro 20 anos depois e abre com Odorico Quintinella agora representando um sujeito da história do passado do Brasil. Ou como diz o próprio autor, houve um esbarrão ligeiro e o velho, tocando no chapéu com a sua distinção de velha república, inclinou-se. Nesse trecho, Odorico reconhece a filha de Engraçadinha, Silene. Engraçadinha agora vive em Vaz do Lobo com seu marido Zósimo, seu filho Durval e Silene. Virou o avesso de tudo que ela era antes, tornando-se uma pessoa crente e hipócrita. Afinal, para um casamento chegar às bodas de prata, é preciso muito cinismo. A sua filha Silene está demonstrando as mesmas atitudes que ela tinha na sua idade. Usa uma calcinha bem mais fina e vive às voltas de Leleco, um vizinho que também gosta dela. A Engraçadinha reprime ela por todas essas atitudes, mas é claro que isso não funciona. Leleco combina com os amigos seus da zona, Cabeça de Ovo e Cadelão, de ir ver Les Amantes com Silene no cinema e depois subir num quarto de um apartamento que eles arrumaram. Importante frisar que esse filme Les Amantes está presente em quase toda a segunda parte do livro, pois ele impactou muito o conservadorismo daquela época. Tudo combinado, porém de última hora Leleco inventa que não quer mais ir para o apartamento arranjado pelos amigos. O apartamento tem diversas chaves e se por acaso aparece lá um pilantra ou vários. Se um cara aparece lá, eu mato. Vão curtir um momento de amor no bar do Pepino e depois que saem de lá, Leleco vai contar como é que perdeu a virgindade com Silene e é aí que a coisa complica. Você é um sujo. Que isso é papel que se faça, Leleco? Ficamos lá um tempão. Eu devia te partir, cara. Os amigos ficam indignados por ele não ter seguido os planos e sobem com ele até o apartamento que eles alugaram. Lá eles tentam dar uma encoxada em Leleco, porém Leleco lembra-se das palavras de um psiquiatra que ele foi no dia anterior, que mandou ele ser agressivo com os outros. Para se proteger, usam canivete em Cadelão. Em questão de momentos, o nosso herói, que no mesmo dia perde a virgindade e mata uma pessoa, vira um assassino. Hoje eu fui homem, Cadelão. Nesse ínterim, o juiz Odorico continua tentando conquistar a Engraçadinha, primeiro com uma geladeira Sherlock e depois com sonetos. Moça honestíssima! Nenhuma dessas alternativas rende qualquer coisa. Chega o jornal Última Hora, por acaso o jornal onde o Nelson Rodrigues escrevia, a notícia de que alguém matou alguém em um edifício e o repórter policial Amado Ribeiro sai às ruas para tentar investigar o caso. Enquanto especula o que pode ter acontecido, uma mulher com raiva do marido pede para que a imprensa culpe ele, Petrusco, pelo homicídio. Amado Ribeiro aceita a proposta, porém decide continuar procurando o verdadeiro assassino. Enquanto isso, Engraçadinha sai de uma loja onde foi com o Odorico, queria entregar para ela um soneto e acaba que um sujeito ali próximo do Itamaraty, Luiz Cláudio, Boa Pinta, dá uma carona para ela, levando ela para o meio do mato. Lá ela tem o seu único momento de verdadeira paixão desde que casara, porém não quer admitir para ela mesma. Quando enfim Amado Ribeiro chega em Leleco, diz pro rapaz não se assustar, que ele vai dar um jeito na situação, já que no Brasil quem resolve os crimes é a imprensa. E dê imagens. Ao mesmo tempo, a prima de Engraçadinha, Letícia, volta para fazer uma visitinha e é aí que ela se atrai por Silene, a filha de Engraçadinha. Mais tarde, já em casa, Letícia ameaça contar que viu Engraçadinha com seu amante se a Engraçadinha contar qualquer coisa sobre Letícia. Durval, filho de Engraçadinha, está de cabeça cheia pois não suporta a ideia de que Odorico esteja dando em cima da sua mãe. E na verdade mais que isso, parece que Durval está apaixonado pela sua mãe, mas isso a gente finge que não vê. E falando nisso, não finge que não vê o botão da curtida e da inscrição aí, aproveita, vai lá e capricha. Valeu? Acaba que Letícia vai com Durval até uma lanchonete e lá conversa com ele. Entrega-lhe uma carta com a promessa de que usará a sua gorderança para pagar o melhor advogado para Leleco e se mata no acidente de trânsito. Acidente. Letícia se casou com um homem rico. Engraçadinha, quem te fala é uma morta. Quando leres esta carta, estarei entre os mortos. Ninguém desconfiará de um atropelamento. Darling, só te peço uma coisa, acredita no meu amor. É amor e não tara. Ao lado, excitadíssimo, o filho está falando em cheque, em herança, em depósito. Engraçadinha não ouve nada. Aproxima-se lentamente da janela. Olha à noite, no alto, uma estrela brilhou mais clara. O que posso dizer do Nelson
é que ele descreve a hipocrisia dos personagens com tanta beleza e com tanta verdade que acaba tornando ela até sublime. Um deputado que nos holofotes prega os bons costumes e quando sai dali dorme com a própria cunhada. Um juiz que tenta se aproximar da personagem principal só porque quer namorar ela e faz uso do status dele como juiz. Tudo isso fazia e ainda faz muito parte da nossa sociedade. Pelo menos aqui é o contraste entre duas situações legítimas que realmente acontecem, e não apenas a negação da sombra do que um lado supostamente faria, como se vê nesses filmes de hoje que tentam alfinetar uma hipocrisia gerando outra tão injusta quanto. Esta obra foi escrita em forma de folhetim entre 1959 e 1960, quando Nelson Rodrigues trabalhava no jornal A Última Hora. Se alguém quiser mais resenhas do Nelson Rodrigues ou um vídeo informativo sobre a vida dele, só falar aí no comments. Eu quero que você ame engraçadinho.